Graça, paz e perdão, ou melhor, graça, perdão e paz sejam com todos, quando queremos agora compartilhar a mensagem do culto na Comunidade Cristo de Porto Alegre, culto do dia 18, domingo passado. Que Deus abençoe o nosso ouvir e atender aos seus ensinamentos. Queridos amigos, estar longe de casa, dos familiares, das pessoas queridas, é muito complicado, é muito triste. Os judeus no cativeiro, longe da pátria, longe do templo, longe da terra natal, choravam de saudades e não conseguiam tocar seus instrumentos e nem cantar as suas canções. Este é um tema triste, o tema estar longe, estar separado. Mais ainda quando se trata de estar longe de Deus, longe do perdão dos pecados em Cristo, longe da salvação. Mas a Bíblia toda, e alguns textos em especial, nos conduzem para a reflexão deste assunto. Efésios 2 é um destes temas específicos do apóstolo Paulo sobre o estar longe e o estar perto. Lemos que existe o antigamente e o atualmente. Lemos que existe a morte e a vida, estar sem paz e estar em paz. Lemos sobre estar sem Cristo e com Cristo, estar longe, separado, ou estar em casa, junto de, aconchegado e acolhido. Quem eram e como viviam os efésios? Lá longe. Diz Paulo que viviam em desobediência e pecaminosa vida desregrada. Estavam espiritualmente mortos. Seguiam o mau caminho deste mundo, fazendo a vontade do Espírito, o príncipe das trevas. Viviam motivados e controlados pelos desejos de uma mente e de um coração escravizado pelo pecado, em vis paixões e de acordo com os apetites carnais. Eram literalmente como ovelhas sem pastor. Mas, nessa situação, e agora Paulo se inclui e inclui a nós todos, ele diz que o estar longe traz a condenação e o castigo, porque não há solução para essa situação sem o perdão e sem a fé em Cristo. Paulo dá mais detalhes deste estar afastado. Ele diz: espiritualmente mortos em desobediência, separados de Cristo, estrangeiros, não pertencentes ao povo escolhido, longe da aliança das promessas, vivendo sem esperança e sem Deus neste mundo. Nesta situação, o primeiro salmo diz que pessoas assim separadas são como a palha que o vento espalha e que sobre elas, no dia do juízo, haverá condenação. Serão separados daqueles que creem, amam e confiam em Deus. O destino deles será a condenação. Choro e ranger de dentes acentua Jesus. Daniel, no capítulo 12, versículo 3, já anunciava: os mortos viverão.
viverão de novo. Uns para a vida eterna e outros sofrerão o castigo e a desgraça eterna. Jesus e os apóstolos também repetiram isso. Mas vejam bem, existe agora aqui em Daniel uma transição, uma menção nova, uma novidade muito grata para todos os pecadores. Uns terão a vida eterna. E é isso exatamente que Paulo também destaca em Efésios 2. O antigamente, o estar longe, separados, pode ter um fim. Um grande milagre aconteceu e continua acontecendo. Aconteceu com Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e todos os demais gentios. E pode continuar acontecendo hoje. Só não esqueçamos, estar longe e separado é terrível. Mas agora entra Paulo dizendo: Deus, sendo rico em misericórdia e em amor, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou, ou seja, nos converteu das trevas para a luz, do pecado para o perdão dele e uma nova vida. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Já repararam nisso? Deus em Cristo nos fez e nos faz e nos fará assentar nos lugares celestiais, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E aí Paulo repete: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. E é agora, no texto de Efésios 2, que Paulo acrescenta: portanto, lembrai-vos de que outrora estivestes sem Cristo, separados das promessas e da aliança. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados, isto é, judeus e gentios são aproximados pelo sangue de Cristo. Deus reconciliou a todos por intermédio da cruz, continua Paulo. E então ele diz: quando Cristo veio, ele evangelizou paz. Paz para os de perto, paz, reconciliação para os que estavam longe. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora, os que não estão mais longe podem lembrar as palavras de João na sua primeira epístola: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Coisa extraordinária, maravilhosa. Mas, esses mas são tanto para trazer uma novidade agradável, como também lembrar coisas problemáticas. Paira uma nuvem, uma sombra preocupante sobre este horizonte alvissareiro. Há ainda um estar longe, afastado, que nos entristece e preocupa. Lembram da pregação de Pedro no Pentecostes? Lá no final ele diz: para vós e para os vossos filhos são as promessas, e para os que ainda estão longe. Aí está a preocupação e o desafio. Os que ainda estão longe ou estão
se afastando? Quantos destes estão entre os nossos familiares, parentes, conhecidos, vizinhos? Jesus disse ao gadareno, que foi curado de demônios, que ele devia voltar para casa e anunciar aos seus familiares, aos seus parentes, tudo o que Deus lhe tinha feito. Temos o conselho e a lembrança: lança a tua semente pela manhã e insiste pela tarde. A germinação e os frutos ficam por conta de Deus. A palavra semeada não volta vazia. Temos muitas decepções e frustrações nessa caminhada de lançar a semente, de testemunhar aos que estão longe, para que se reconciliem pela fé e no perdão de Cristo com o Pai Celestial. Mas a promessa de que a semente germinará e dará também frutos, essa é uma garantia de Deus. É o que também nos lembra o lema da IELB, Cristo para todos, com o destaque deste ano: firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos vida e salvação. Na leitura do Evangelho, Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas sem pastor. E aí, diz Paulo, Jesus veio em obediência às promessas de Deus e, morrendo sobre a cruz, trouxe salvação para todos. E enquanto vivia aqui entre os homens, evangelizava paz. E isso também compete a nós. Anunciar o Evangelho a todas as criaturas e ir por todo o mundo, fazer deste passado triste, pecaminoso, das trevas, da perdição, trazer para a nova vida em Cristo, que o Espírito Santo opera através da palavra, pelo batismo e fortalece na Santa Ceia e na pregação constante. Cabe-nos também evangelizar paz para os de perto e para os de longe. Enquanto nos omitimos nesta tarefa, nesta missão, de certa maneira também ainda nos mantemos ou declaramos separados e longe. Portanto, nosso esforço é de mudar o que precisa ser mudado nesse sentido do testemunho, de trazer do passado de perdição para um presente de salvação. E as ovelhas que estão desgarradas, como quem não tem pastor, precisam saber que Ele também ama a elas e lhes oferece o perdão e a salvação. Há muito o que fazer nesse sentido na nossa comunidade de Cristo e em toda a IELB. Não nos esqueçamos de que a promessa de Deus garante resultados positivos. E o nosso trabalho nesse sentido não será em vão. Por isso, nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que ainda não crê. Sem mais demora vamos falar-lhes do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossa mente e em nosso coração para a vida eterna. Amém.